Tema de hoje, o poder das memórias. 20 vezes, essa foi uma pesquisa que eu mesmo fiz, usando a nova versão internacional que a gente usa aqui, a NVI. Nessa versão da Bíblia, 20 vezes no singular, 38 vezes no plural, 58 ao todo, eu encontrei a expressão lembrem-se na Bíblia. Por que que Deus 58 vezes fala com a gente? Se lembre, não se esqueça, se lembre. Por que que Deus está dizendo isso? Porque Ele quer que a gente aprenda as lições das experiências que tivemos. Até mesmo experiências ruins. A gente aprende a lição para não fazer mais. Mas aqui esses textos mostram muito do tipo, lembrem-se quando vocês eram escravos no Egito. Lembrem-se quando eu... Lembrem-se. E Deus falando, lembra das coisas que eu fiz para você. Porque Ele quer que a gente faça disso um memorial. Grave aquilo no coração. Porque certamente Deus vai usar isto para falar conosco em outros momentos da nossa vida. Gente, as memórias que nós guardamos é algo poderosíssimo. Elas têm um poder, vamos pensar nas memórias que a gente carrega, pode ser as recentes. Elas têm um poder de levar um sorriso no rosto seu, de algo que aconteceu há muito tempo atrás. Você está no meio do teu trabalho, e daqui a pouco você olha para alguém do teu lado, a pessoa está assim, daqui a pouco a pessoa... O que foi aquilo? Ela lembrou de algo. Lembrou de uma criança que brincou com ela, do filho, lembrou de uma coisa legal que aconteceu, de alguma coisa que alguém contou. As memórias, elas têm o poder de fazer a gente reviver aquele momento. Eu estava no trânsito esses dias, eu vi uma cena muito gostosa, foi legal ver. Meu carro andando devagar, o carro lá também, devagar, e eu vi o cara se mexendo, eu falei, isso aí está cantando, né? E eu vi assim, o cara estava meio que gingando assim, e teve um momento, nós paramos o carro junto, era semáforo, me chamou a atenção, porque tínhamos desincronizado, sincronizamos novamente, olha que eu olhei para ele, gente, o cara estava de olhos fechados, ele estava assim, ó. Eu falei, aquele está apaixonadíssimo. Olha, feliz a mulher que aquele cara está, assim, que ele está apaixonado por ela. Estava na cara que era paixão aquela, sabe? O olhar era de apaixonado. Né? Lembrou de algo, olha o poder das memórias, o que ela faz com a gente. Então, pode ser uma lembrança de alguém que marcou a sua vida. De vez em quando passa aquela lembrança do pai, da mãe da gente, uma experiência que tivemos com alguém querido, uma lembrança de um momento que você viveu. Vocês não imaginam o que vê esse cara, que é o Máquina, que está aqui com a gente hoje, faz comigo. As lembranças que eu carrego lá de Moçambique, eu trago tudo, eu trago os cheiros do local, eu trago as expressões das pessoas, a saudade que eu carrego. E hoje de manhã algumas dores também, porque eu estava revendo com ele algumas fotos, né, desde 2009, 2010, indo lá todo ano. E essa daqui, não, já morreu. Oh, meu Deus. E essa daqui já morreu. Oh, Senhor, que coisa. São gente que eu não vou ver mais. Eu vi uma cena, nós estávamos na casa do Máquina, quando uma senhora veio trazer, a Magda até que recebeu ali, arroz e mais algumas coisas, que ela veio, da plantação dela, ela mesma pilou e trouxe ali o arroz. Dar comida para alguém é uma coisa assim, marcante, você está dando o seu melhor. E eu vi a cena, eu falei, puxa, e essa senhora? Já faleceu. Oh, meu Deus. Mas marca a gente, sabe? Marca o momento, marca as histórias, aquelas sensações. Tudo isso está no poder das nossas memórias.
A gente consegue reviver momentos porque está gravado aqui dentro da gente. Um problema que nós enfrentamos na nossa vida é que as memórias ruins ocupam um espaço maior do que as boas memórias na nossa vida. É como se você fosse um disco de computador. O espaço em disco de uma memória ruim ela é maior do que de uma memória boa. Por quê? Porque juntamente com o registro daquela memória ruim para você, diversas outras emoções que aquela memória despertam também ficam registradas ali. Lembro-me muito tempo atrás de ter visto quase que assim uma radiografia, uma fotografia, né, do que acontece no cérebro humano quando tem uma boa memória e depois quando o cérebro humano quando tem uma memória ruim. Outras partes do cérebro são envolvidas com aquela memória ruim. Porque ela traz marcas, sentimentos, reações, proteções que você levanta. São incômodos, as nossas defesas àqueles incômodos, isso tudo torna a atividade cerebral muito mais intensa numa memória ruim do que numa boa memória. Mas a nossa vida é assim. É como se você tivesse 2 telões da sua vida, 2 televisões, 2 canais da sua vida. Num você tem as memórias boas e no outro as memórias ruins. E o controle remoto está na tua mão. Qual deles você vai assistir? Você decide. O problema é que a gente tem mania de pegar aquele telão da memória ruim, ainda pegar um saquinho de pipoca e fazer uma sessão pipoca lá e rever tudo aquilo de novo. Querido, você tem um controle remoto nas suas mãos, mude para as boas lembranças. O profeta Jeremias falava das coisas que marcou a vida dele, ruins, e ele falou, mas eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Deus, ao longo da história do seu povo, ele ensina a gente a guardar boas lembranças. Por isso, por exemplo, quando você lê o Velho Testamento, tem registrado ali diversas festas no Velho Testamento. Aquelas festas anuais, elas traziam também consigo narrações, para se lembrar de assuntos que aquelas festas queriam memorizar para o povo. Por isso as festas, porque Deus queria que aquele povo nunca se esquecesse. Por exemplo, a Páscoa era para quê? Para lembrar que Deus os libertou do Egito, atravessou o Mar Vermelho e tudo mais. Eles não poderiam se esquecer daquilo, por isso a Páscoa. E daí por diante as festas. O Pentecostes era as festas das colheitas, porque Deus deu para eles uma boa colheita, Deus sempre supriu suas necessidades. De tempo em tempo eles tinham que se lembrar daquelas coisas, Deus estava trabalhando com o povo para ter boas memórias. Outra que você vê na Bíblia Sagrada são as pedras memoriais. As pedras memoriais eram assim momentos em que aquele povo tinha experiências com Deus. Então eles levantavam ali uma pedra e marcavam aquele lugar para que sempre que alguém passasse e visse aquilo, pudesse se lembrar, a história pudesse ser contada novamente do que aconteceu naquele momento das suas vidas. Contou-me alguém, e isso eu não vi nas Escrituras, mas isso ser um costume entre eles também, porque o homem carregava consigo um cajado, e esse cajado era o único dele para o resto da vida dele. O cajado era dele, era a marca da vida dele. Muito da vida dele ficava naquele cajado. Quando ele tinha experiências fortes com Deus, ou alguma experiência marcante na sua vida, ele ia naquele cajado e fazia um risquinho, um desenhinho, ou alguma coisa que o lembrasse daquele momento. Para quê? Eu vou carregar comigo, para o resto da minha vida, essa lembrança aqui. Essa lembrança. Eu disse uma vez para vocês que eu vi isso num filme, uma pessoa construiu uma caixinha, era uma caixinha de madeira, bonitinha, e alguém perguntou para ela, não, que linda, e o que é isso? E ela abriu e mostrou, ela falou, nessa caixinha eu carrego uma lembrança de alguém que marcou a minha vida. Essa daqui, por exemplo, era do meu pai, e ela conta uma história sobre o seu pai. Essa daqui, por exemplo, foi, e aí conta uma outra história. É como se ela quisesse, eu carrego nessa caixinha as melhores lembranças da minha vida. São pessoas
que eu quero carregar dentro de uma caixinha comigo para o resto da vida. Eu não quero esquecer delas. Eu não quero esquecer das experiências que eu tive com essas pessoas. São marcos na vida da gente. Quando você vê Davi, por exemplo, Davi quando foi ter com Saul, ele contava suas histórias. E ele contou como ele lembrou que uma vez ele matou um leão. Outra vez ele conta que matou um urso. Isso ele conta quando ele foi enfrentar Golias. Note que quando ele foi enfrentar Golias, ele não lembrou da humilhação dos seus irmãos que fizeram com ele. Ele não lembrou que quando o profeta Samuel foi visitar a casa dele, o pai dele esqueceu ele. O profeta chegou lá e falou: eu vou ungir um dos teus filhos rei. Passa todos os teus filhos diante de mim, eu vou ver quem é. E o cara passou um filho, e outro filho, e nada do Davi. Até que o profeta perguntou: não tem mais ninguém não? Aí o pai: tem o Davizinho, mas eu deixei ele lá cuidando do rebanho para os irmãos dele virem aqui. Manda chamá-lo. Todos os irmãos se barbearam, todos os irmãos, sabe assim, tomaram banho para passar diante do profeta. O Davi vem correndo, suado, com um capim no meio da cabeça. Quem foi que me chamou? E a hora que ele aparece, Deus fala com Samuel: este é ele. Davi podia ter ficado magoado, né? Falou: pai, que mancada, hein, meu? Que mancada, você esqueceu que eu sou seu filho? Só os outros que vale? Nada. Davi substituiu essas memórias ruins e gravou: não, uma vez eu matei um urso. Porque Davi era pequenininho, não era guerreiro nem nada. Ninguém querendo lutar lá com Golias. Quando chegou diante de Saul, falou: eu vou lutar. Saul: cara, mas assim, você é guerreiro? Não, eu já matei um urso. Mas entende, o cara é muito grandão. Eu matei um leão. Ele lembrava dessas coisas. Note, as boas memórias dele trouxeram fé para ele no momento em que ele ia precisar de fé para uma batalha. Está entendendo a importância de boas memórias? Você precisa se lembrar das boas coisas que Deus fez na sua vida. Lembrem-se, meus queridos, dos inimigos que já foram derrotados na sua vida. Lembrem-se dos mares vermelhos que já foram abertos diante de você. Lembrem-se, por isso que Deus fala o tempo todo: lembrem-se. Suas boas memórias são essas marcas da sua vida. Quando Jacó está no final da vida dele, ele fala das suas memórias. Ele conta da mulher que ele amou. Ele conta da sua descendência. E ele conta: um dia, Deus falou comigo quando eu estava em um determinado lugar. Ele lembra, o final da vida dele, são as marcas do cajado dele. Que ele falou: isso aqui eu não quero perder para o resto da minha vida. E eu te pergunto: quais são as suas? Quais são as marcas do cajado da tua vida? Quais são as memórias boas que você quer carregar para o resto da sua vida e que vão trazer sempre um sorriso no rosto quando você se lembrar delas? Aquelas que você quer passar para os seus filhos e netos. Aquelas que eu gosto de chegar para os meus filhos, apontar para o Pico do Jaraguá aqui em São Paulo e falar: filho, lá em cima Deus falou comigo que eu seria um dia pastor num lugar que eu nunca tinha ido na minha vida, chamado Osasco. Eu tinha 16 anos de idade quando Deus falou isso comigo lá. Porque é a nossa história. Aliás, a história da nossa família. Então, você precisa ter algumas memórias na sua vida que vão se lembrar. Momentos de crise na minha vida ministerial, você acha que eu já não tive alguma? Claro que tive. Mas basta olhar para aquela montanha e falar: não, lá Deus falou comigo. E eu sei que está escrito na Bíblia que aquele que entre vós começou a boa obra vai terminá-la. Deus não faz nada pela metade. É isso. 3 coisas que eu quero falar com vocês hoje. Primeiro, não se esqueça das suas experiências com Deus. Não se esqueça. Quais foram os momentos que marcaram a sua vida com Deus? Momento de oração? Um momento numa ceia? Um momento de adoração? Um momento em que você estava falando de Jesus com alguém ou um momento em que alguém falou de Jesus com você? Eu lembro do meu batismo, eu lembro da primeira ceia que tomei. Eu me lembro do primeiro hino que eu toquei no órgão da igreja. Aquele culto, eu lembro até hoje como é que foi. 5 anos de idade eu tinha, 5 anos. E eu me lembro, é uma das memórias mais remotas que carrego. Aquela sensação de tocar na igreja e cantar com os irmãos.
Lembrem-se das experiências que vocês tiveram com Deus, porque elas vão servir como um marco na tua vida, para momentos depois. Texto bíblico, acompanha aqui comigo, livro de Josué, no capítulo 4, vamos ler do 1 ao 7, acompanhe comigo, todos os textos aparecem aqui nas telas, diz assim: Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Uma pausa. Te lembrando a história, vocês já sabem da história do Mar Vermelho, Moisés atravessou, muito bem. Mas mais adiante, Moisés é substituído por Josué. E eles, para adentrarem na terra, eles tinham que atravessar o Jordão. E Deus também secou o Jordão. Diferente do Mar Vermelho, que Moisés bateu o cajado e abriu-se as águas. No Jordão, ele falou para os líderes assim: peguem a Arca da Aliança e andem, e fiquem até o meio do rio. E a água por aqui nos caras. E parem aí no meio do rio, e pararam. E Deus então barrou o rio lá adiante, e o rio foi se secando, até que todo o povo passou em seco. Mas depois que o povo todo atravessou, ele falou: espera aí, um de cada tribo, vão lá no meio do rio, e junta uma equipe junto com você é só o coordenador, peguem pedras, eram pedras grandes, encontrem pedras aí no meio do rio, e nós vamos fazer um montão de pedras aqui, com 12 pedras nesse lugar, fora aqui do rio. Para quê? Vamos continuar o texto. Versículo 6. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem: o que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da Arca da Aliança do Senhor. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Uma memória que Deus queria gravar na mente deles. Aquela geração teve essa experiência, mas Deus queria que essa experiência passasse para os filhos, para os netos, para os bisnetos. Então, faça um marco disto, para que quando os filhos virem, o que é isso? Isso significa tal e tal e tal e tal coisa. Meu irmão, você tem dom na arte? Pinte um quadro da sua experiência e conte para os seus filhos. Daqui a 100 anos alguém vai saber da sua história. Quando perguntarem: por que esse quadro? Registre as suas memórias. Escrevam, contem, narrem, falem tanto que as outras pessoas saibam de cor, para que as experiências que vocês tiveram com Deus possam ser passadas de geração em geração. Para que alguma pessoa um dia possa dizer: olha, teve um amigo meu, teve um amigo do meu pai, que ele teve uma experiência com Deus, e eu quero trazê-lo agora aqui para vocês, para inspirar vocês. As nossas memórias têm um poder incrível, incrível. Existem experiências que Deus nos deu que não é para esquecer. E nessas experiências, elas marcam tanto a vida da gente que elas passam a ser parte da gente. É quem nós somos. João Batista, lá em João 1:23, ele diz assim: eu sou a voz que clama no deserto. Note, era um cara que tinha identidade. Ele sabia quem ele era e o que ele tinha que fazer. Eu te pergunto: quem é você? Quem que você é diante das experiências que você teve com Deus? João Batista sabia a identidade dele. Qual é a sua? Qual é a sua experiência com Deus? Para que você foi chamado? Para que você está vivo? Você está vivo com um propósito. Para que você existe? Qual é o teu ministério na terra? Qual é a tua função aqui? Isso não tem a ver com o seu cargo. Não tem a ver com o seu salário. Não tem a ver com nada disso. É quem você é, nu, diante de Deus. Sem nada. Quem é você? Isso vem, as experiências que você teve com Deus marcam a sua vida e marcam a sua história. Segundo conselho hoje, já falando de nós não esquecermos nossa experiência com Deus, não se esqueça das pessoas que já lhe fizeram bem. Até porque ingratidão é um negócio muito feio.
Nunca se esqueça, meu querido, de gente que já abençoou a tua vida. Nunca se esqueça. Alguém já foi bênção na tua vida? Lembrem-se disso. Lembrem-se disso. Fui pregar numa igreja batista muito próxima aqui, irmãos muito queridos, batista aqui de Quitaúna. Gente querida demais, pertinho da gente aqui. Conversando com uma das pessoas lá, falou, parente daqui da gente da comunidade e tal. Eu perguntei, vocês são parentes de pastor fulano de tal? Sim. Aí as memórias vieram. Falei, olha, então que honra estar com vocês. Porque foi esse o pastor que orou por mim quando eu nasci, me apresentando e consagrando diante de Deus. Foi o pastor dos meus pais. Foi o pastor que batizou a minha irmã. Foi o pastor que inaugurou uma igreja, começou do zero uma igreja, junto com meus pais, na rua de casa. Fizeram isso. Marcou a minha infância. Marcou a minha história. Foi o pastor que pastoreou a minha família. Olha que honra. Não é? Então, eu não quero esquecer nunca desses irmãos. Eu quero sempre honrá-los, sempre falar muito bem deles. Porque é gente que já abençoou a minha vida. Quem são as pessoas que já passaram pela sua vida e foram bênção na tua vida? Meu irmão, não cuspa no prato que você comeu, você conhece esse ditado. Ao sair de uma empresa, ao você sair de uma igreja, muitas vezes aqui nós mudamos de uma igreja para outra, frequentamos um tempo uma, mudamos para outra, não saia falando mal das pessoas que um dia já foram bênção na tua vida. Não sai falando mal. Ah, Nes, mas eu tive más experiências lá. Perdoa, meu querido, e mais adiante eu vou te mostrar o que você vai fazer com as más lembranças. Perdoa, libera. Teve alguma coisa boa que aconteceu? Teve, então memoriza essa. O resto esquece, o resto deleta. Porque essas coisas não vão te fazer bem. Seja agradecido e honre as pessoas que já foram bênção na tua família. Gente que já abençoou a tua casa. Provérbios 27, versículo 10, o texto diz assim: não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. Tem gente que marcou a história dos seus pais. Grave isso para você. Na Bíblia tem uma história de Davi que tinha uma amizade com um cara chamado Jonatas. Jonatas, ele era filho do Saul. Saul queria matar Davi. Depois que Saul morreu e tudo mais, Jonatas também morreu numa guerra. E Davi um dia, quando ele virou o rei, ele falou assim, chamou os servos dele e falou, gente, sobrou alguém da família do Jonatas? Que morreram, mataram todo mundo. Sobrou alguém? E alguém fala assim, sobrou. Tem um cara chamado Mefisbosete. E esse cara, ele é aleijado. Porque quando veio a matança sobre a família de Saul, uma das amas lá pegou essa criança e saiu correndo para salvar a vida dessa criança. No caminho tropeçou, caiu, a criança machucou a perna e ficou aleijado. Um aleijado naqueles tempos era um inválido. Era como se fosse um amaldiçoado. Era visto assim. Davi falou, mande chamar Mefisbosete. Quando Mefisbosete vem, ele se prostra, porque ele falou, pronto, sou eu o último que falta, é quem ele vai me matar, porque eu sou descendente do rei que queria matá-lo. E ele fala para o Mefisbosete, falou, eu quero abençoar a tua vida, pelo que o seu pai, que era o Jonatas, foi para mim. Eu quero fazer alguma coisa para você. E deu uma ordem, gente, as terras que eram do avô dele, do rei Saul, quero que todas essas terras sejam dadas para ele de volta. E tem mais, eu quero que esse cara coma da minha mesa, comer da mesa do rei, assim, vou comer do melhor que existe pro resto da minha vida, e a posição de maior honra que você tinha era comer na mesa do rei. Eu quero que esse cara coma na minha mesa todos os dias. O Mefisbosete fala, mas por que você está se preocupando como um cão como eu? Insignificante. Davi estava praticando isso. Não abandone seu amigo, nem amigo de seu pai. Eu vou honrar a memória de algum. Ele falou, por causa de Jonatas. Jonatas foi meu amigo. Você é filho dele. O que eu faria por ele, eu vou fazer por você agora.
Isso é honra. Isso são memórias que a gente não pode perder. Vamos trazer para o presente. Quem são as pessoas que hoje estão na sua vida? Não só memórias do passado, memórias do presente. Porque facilmente nós nos acostumamos com quem está por perto. Hoje você fica assim, ai meu pai, minha mãe, minha avó, tudo que já morreram, né? Mas tem tua mulher aí do lado, tem teus filhos. Vai esperar morrer para você sentir saudade? Muitas vezes, essas pessoas ao seu lado fazem cada coisa boa para você e você nem nota. Principalmente coisas que são coisas rotineiras, sabe? A gente não nota. Para ser grato e justo, você tem que parar para observar. A agitação e a correria tira de nós essa habilidade de observar e ser agradecido que essas pessoas fazem sempre pela gente. Então agradeça as pessoas que te servem, a comidinha que alguém faz lá para você, a pessoa que trabalha com você e te serve sempre, as atitudes que às vezes os filhos fazem com você, vocês filhos que seus pais fazem com vocês. Gente, vamos agradecer a tudo, porque a gratidão vai tornar o nosso coração muito mais bonito. Amém, queridos? Terceiro e último. Vou usar uma expressão agora de computador. Delete, apague as coisas ruins e escreva novas memórias no mesmo lugar. É isso que o seu computador faz. Quando você deleta um arquivo, apaga um arquivo, ao você criar novos arquivos, ele escreve em cima daquele que existia anteriormente. Embora existem softwares que conseguem ler aquilo que foi apagado, mas o normal é esse, ele é apagado e alguma coisa é escrita em cima. Ou seja, seu espaço indígena, você tem pouca coisa para registrar ali, e você precisa apagar alguns arquivos para sobrar espaço para você registrar coisas novas. Tem tempo que a gente tem que fazer isso com a vida da gente. Sabe aquele dia de limpeza em casa, em que você decide jogar fora algumas coisas velhas? Você já fez isso na sua vida? Você já fez? É porque tem gente que não faz, né? A vida inteira não faz. Tem gente que sofre, né? Uma síndrome que gosta de acumular coisas, de juntar coisas, né? Tem gente que não sabe jogar coisa ruim fora, né? Então, sabe aquela limpeza que você faz na sua casa? Pois é, tem momentos que a gente precisa fazer isso também com a vida da gente, com as memórias da gente, com situações da casa da gente, que a gente faz em casa, fazer na vida da gente também. Jogar fora algumas coisas que vão te prender num passado que não é bom. Quando a gente muda o rumo da nossa vida, quando um novo ciclo vai começar na vida da gente, nós temos que jogar fora algumas coisas do passado. Falando de mim, tem algumas épocas da minha vida em que eu joguei algumas coisas velhas fora, porque eu queria olhar para frente. Teve época que eu joguei fora alguns livros, que eles me prendiam a algumas ideias do passado que eu não queria mais. Algumas coisas que me traziam lembranças de momento que não me faziam bem. Nada de guardar. Joguei tudo fora. Bola para frente. As águas do rio já rolaram, o momento é outro, os tempos são outros. Vamos deletar as coisas ruins. Vamos abrir espaço para gravar coisa nova na vida da gente. Vou usar como exemplo a vida daquele José do Egito, conhecido como José do Egito. Vocês sabem que José, na história dele, foi traído pelos seus irmãos? E por causa que ele foi traído pelos irmãos, ele foi vendido como escravo. Como escravo começou a crescer, foi traído lá no engano da mulher do cara e mandaram o cara para o calabouço de novo. Depois o cara está lá no presídio, interpreta o sonho de um cara, o cara volta a ser copeiro lá do rei, e esquece do José, não lembra mais dele.
Anos depois que o faraó tem um sonho, o cara lembrou, foi lá, falou, teve um cara que interpretou um sonho para mim lá na prisão, manda chamá-lo. José interpreta o sonho do faraó, aquela história das vacas gordas, das vacas magras e tal, e o José assume uma posição importante no reino e começa a crescer e a sua vida é outra. Muito bem. Quando José está nessa nova fase da vida dele, ele se casa e tem 2 filhos, mas quando nasceu seu filho, o primeiro filho, ele, como um marco que ele queria deixar na sua história, ele coloca um nome no seu filho para lembrar desse momento. Ele falou, meu filho vai se chamar Manassés. E ele mesmo conta o significado do nome Manassés, como nós vamos ver aqui em Gênesis 41, versículo 50. Veja aqui comigo. Antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Eu gosto de ver esses nomes, gente. Anésio fica lindo assim, ó. Aliás, gente, sexta-feira é meu aniversário, tá? Só para você lembrar, tá? Dia 3. Tá, voltando. Eu não sei porque que eu falei isso, mas deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. O nome de Manassés lembrava, era isso, esquecimento. Por que meu filho vai se chamar assim? Porque Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Porque o que ele está escrevendo? A traição dos meus irmãos, o que eu passei lá, todo o sofrimento que eu tive, passou. Virei a página, minha vida é outra. E foi Deus que fez isso comigo. E eu quero lembrar de que Deus apagou um histórico na minha vida e está escrevendo uma nova história na minha vida. Existem momentos na vida em que nós, irmãos, temos que virar a página. Nos esquecemos do que passou. Às vezes até de pessoas que passaram. De lembranças que ficaram. Para que a nossa memória registre naquele mesmo lugar impressões novas, sobreposições de cenas. Lembro-me de uma pessoa que me chateou muito no passado. Posso chamar até de traição, me sentir traído. Meu coração ficava chateado quando eu lembrava. Mas passou, virou a página. Encontrei com essa pessoa um dia, dei-lhe um abraço, estava com saudade, porque nós tivemos tempos bons. Olha, se eu apaguei os ruins e perdoei os ruins, sobraram alguns. Sobraram o quê? Os bons. E foram tempos bons. E não é que foi legal ver o cabra? Foi bom estar junto. Gente, se abra para o novo. Meu irmão, perdoe. Deixa Deus escrever uma nova história na tua vida. Mulher, aquela palavra que Deus deu para Josué, Josué, o meu servo, o cara que fazia tudo, Moisés, morreu, acabou, agora é você, cara, vai adiante. E Josué foi, e liderou o povo, e escreveu uma nova história, diferente da de Moisés. Mulher, aquele marido que traiu, aquele camarada que você fica deixando foto dele com um círculo ao redor para jogar assim, dardo, né, de bronca, morreu, já foi. Para de ficar por aí andando carregando morto junto, entendeu? Acabou, passou. Novo momento na tua vida, nova história na tua vida. E que as memórias que você tem sejam as boas que ficaram. Alguma boa deve que ter, vai, senão você não casava com ele. Situações da vida da gente que passou, perdoe. Aquele cara que te traiu lá na empresa e que por causa disso rebaixou você profissionalmente, perdoe, libera. Deixa Deus construir uma história nova, se abra para o novo, deixa Deus registrar em você memórias poderosas que irão fortalecer você em tempo de necessidade. É como se Deus chegasse para você e falasse, cara, teu HD está cheio, eu quero escrever uma coisa boa aqui, mas não cabe.
deleta um monte de coisa e apaga um monte de arquivo que você tem. Tem um monte de coisa que está ocupando muito espaço em disco. Apaga isso, porque eu quero escrever coisa nova na tua vida. Isso que Deus está falando com você hoje. Perdoa, libera. Queridos, mas há um tempo de escrever a coisa nova. E essa coisa nova que vai ser escrita, muitas vezes começa com detalhes. Detalhes. Deus vai começar a te dar momentos novos que não podem ser esquecidos e vão ser coisas que vão te fazer muito bem só de você lembrar. Mas essas coisas boas podem estar escondidas nos detalhes. Jesus ensinou que tem muita coisa boa nos detalhes. Ele falou: observe as aves do céu, olha passarinho, presta atenção neles. Jesus falou: dá uma olhada à flor do campo, os lírios do campo, presta atenção nos detalhes. Tem coisa ali para te ensinar. As mulheres, elas se apegam muito nos detalhes, mais do que os homens. Elas valorizam coisas boas que são pequenas. Talvez por isso as mulheres vivem mais do que os homens, porque vivem melhor a vida. Ela curte coisinhas mínimas, elas harmonizam a cor de uma unha com um detalhe do colar. E aquilo ela quer que marque. O besta do homem não sabe o que está acontecendo, né? Mas tem coisas bonitas nos detalhes. Elas sabem uma coisa: muito da beleza da vida está nos detalhes. O que eu quero te dizer, querido, para terminar, é que para você escrever memórias novas na sua vida, talvez você não está precisando de uma nova experiência, mas prestar atenção nos detalhes do que já tem no teu redor. Quem é pai e mãe de crianças aqui, de adolescência para criança, crianças e adolescentes, quantos? Vai um dia ver seu filho dormindo ou sua filha dormindo no quarto. Vai ver, só isso. Se for bebê, então, aquela coisinha fofa, vá ver os detalhes. Olha, só isso, olha. Você já vai ter ali alguma coisa para você memorizar. Você vai ter alguma coisa que você não vai querer esquecer para o resto da vida. Pode ver como nós, pais, gostamos de ver fotografias antigas dos nossos filhos. Quando os filhos já estão grandes, a gente gosta de ver a foto deles pequenos. A gente quer reviver tudo aquilo. Porque as boas memórias estão nos detalhes. Não são nas coisas grandes, mas em pequenas coisas, detalhes da vida que não passaram despercebidos, que você os notou e você os registrou. Que Deus nos dê essa... Entenda bem, olha a expressão que eu vou usar. Não vou falar que Deus dê grandes experiências. Que Deus nos dê muitas pequenas experiências, pequenos detalhes. Coisas que possam ser só um detalhezinho, uma coisa que você observou, uma cena que você viu, um olhar que você viu, um gesto que alguém fez, que você olhe isso. Note como Jesus era. Tinha um mauê ali, gente famosa chegando, trazendo grandes ofertas no templo, os discípulos todos ali olhando, gente importante chegando, e Jesus olhando uma viúva, pobre, que chegou, pegou 2 moedinhas lá e jogou num gasofilácio. E Jesus fala: aquela deu a maior oferta e vocês não viram. Os discípulos não viram, foi Jesus que viu. Ele olhava os detalhes, os detalhes. Que Deus nos dê olhos para ver. Detalhes tão bons que estão ao nosso redor na vida da gente. Vamos deletar as coisas ruins, elas ocupam muito espaço. E vamos enchê-las com detalhezinhos pequenos que vão marcar a história da nossa vida. E cada vez que a gente lembrar deles, a gente vai olhar para o céu e falar: Deus, obrigado, eu sou uma pessoa feliz. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar nesse momento. Dá a mão para quem está do teu lado, seu irmão, sua irmã. Vamos orar.
Eu ia pedir desculpa pelo horário, mas estou terminando em ponto, meio-dia em ponto. Vamos dar as mãos e vamos orar nesse momento? Senhor querido e amado, obrigado, Senhor, por cada detalhe que já aconteceu no dia de hoje. E que o Senhor nos dê olhos para ver esses detalhes que tornam a nossa vida mais gostosa. Ajuda, ó Pai, esta irmã, esse irmão, que tem se sentido solitário, que talvez não passou por bons relacionamentos. Ajude-os a apagar essas memórias ruins que ficaram e abrir espaço para que eles consigam ver agora os detalhes da vida. Que possam tirar as traves que estão barrando seus olhares. Que eles possam ver as coisas bonitas que estão ao seu redor, que o Senhor deu. Foi o Senhor que deu. O Senhor nos deu esse dia, o ar que respiramos, as cores que podemos enxergar, os sons que podemos ouvir. O Senhor nos deu gente aqui hoje ao nosso lado que nos abençoou, orou conosco. Gente que nos deu abraços, gente que nos fez sentir queridos. O Senhor nos deu pão hoje, nos deu comida, nos deu água. Gente querida que nos faz feliz. Só isso já bastaria para enchermos diversos espaços de arquivos na nossa vida com boas memórias. Ajuda-nos, Senhor, a valorizar o pequeno, a valorizar o detalhe, a valorizar essas coisas boas e pequenas que o Senhor faz na vida da gente. Que a gente possa com isso construir uma história linda, marcante, cheia de marcos que o Senhor fez em nossas vidas. Para que todos os dias tenhamos motivos para levantar as mãos para os céus e dizer: obrigado porque eu estou vivo, obrigado pela vida que eu tenho e que o Senhor me deu. Que o nosso coração seja mais grato, de cada um dos meus irmãos aqui, mais gratidão, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe você, sua vida, em nome de Jesus. Até domingo que vem. Deus abençoe. Deus abençoe. Abençoe seus irmãos.